Por gentileza, Filipenses capítulo de número 4. A gente vai ler dois versos. O verso de número 6 e o verso de número 7. Filipenses capítulo de número 4, versos 6 e 7. Bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos irmãos, estamos vivendo dias difíceis. E diante de um contexto desse, de incertezas, é inevitável não ficarmos, de alguma forma, ansiosos com o futuro. Ansiosos para que, de alguma forma, pudéssemos resolver os nossos problemas. O que tem de pessoas que está com essa síndrome de pensamento acelerado, por causa que o contexto não é bom. São lutas de todos os lados, em todos os âmbitos. O que a gente ouve para todo lado é pessoas passando por dificuldades. E a ansiedade, ela rouba-nos a paz, ela tira-nos a alegria. Quem tinha todos os motivos para estar nessa situação era Paulo. Paulo estava preso em Roma. Ele não estava numa masmorra como foi a sua segunda prisão. Ele estava preso em uma casa, no entanto ele estava cerceado do seu direito de ir e vir. Ele não podia sair dali. Ele tinha todos os motivos para estar, de alguma forma, ansioso pelas suas circunstâncias. Porque a qualquer momento poderia chegar um veredito do imperador romano, mandando-o de fato para a prisão definitiva, ou também mandando-o para o martírio, ou ele ser solto a qualquer momento. Sem falar que as igrejas que foram abertas e consolidadas por Paulo, estavam naquele momento passando por muitas dificuldades, de heresias, de falsos apóstolos, de judaizantes inseridos no meio da igreja. E Paulo, ao invés de entregar-se à circunstância adversa que ele estava vivendo, ele vem em uma situação totalmente antagônica. Ao invés de se entregar à ansiedade, ele nos apresenta neste texto o antídoto contra as ansiedades da vida. Quando a gente observa esses dois versículos que eu acabei de ler, pelo menos o verso 6, a gente encontra três verdades nele. Quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, que as vossas petições, elas sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Aqui Paulo está apresentando um antídoto capaz de imunizar esse sentimento que atormenta a alma de qualquer pessoa. No original, a palavra ansioso quer dizer alguém que está atraído por lados opostos. É a mesma coisa das suas certezas fazerem com que você olhe para frente e as suas incertezas te faz reportar atrás. Você fica dividido em uma luta constante interna diante dos problemas que borbulham. E isso, dentro da psicologia, a gente chama de janelas de conflito ou janelas killer, que vão sendo abertas na mente, sugando a energia, trazendo exaustão para a vida da pessoa. Mas Paulo, diante do seu contexto, ele observa de forma totalmente serena e nos apresenta o remédio para esse problema. E quando eu olho para esse verso 6, ele nos apresenta que a oração, ela tem poder, de alguma forma, gerar um sentimento de esperança. É aquilo que quando Paulo escreveu aos Filipenses a respeito da oração, Paulo vai falar de um termo chamado hipomoné, que é uma esperança, mas não é uma esperança num sentimento inerte, parado. É uma esperança que te traz serenidade diante de circunstâncias difíceis da vida. Olha para você ver a liberdade de Paulo estando preso. Ele está preso, confinado, o corpo está, mas a alma não está. Porque aquele que foi liberto pelo evangelho, prisão humana, não é capaz de prendê-lo. Aleluia!
E aí, ele fala que a oração verdadeira é o antídoto. O antídoto contra as ansiedades. Mas a sabedoria de Paulo é tão grande que ele não fala assim de forma genérica. Orem por isso. Ele coloca 3 palavras para caracterizar uma oração verdadeira. Primeiro ponto, oração propriamente dita. Todos nós conhecemos oração, só porque o termo é um tanto quanto genérico. O católico ora, o espírita ora. O termo para oração no grego é prosek. O ato de prostrar, reverenciar e adorar uma divindade, seja ela qual for. Paulo está dizendo, vocês devem prostrar-se. Vocês devem adorar-se. Mas que a oração de vocês, elas não fique restrita apenas a esse ato de prostração, de reverência e de adoração. E aí ele vai mais além. Ele usa uma palavra chamada súplica, que na língua grega é deesis, e quando a gente vai traduzi-la para a língua portuguesa de uma forma direta, sem transliterá-la, ela dá um sentimento de externalizar as necessidades, ou trazer à tona, ou falar com palavras aquilo que é a sua necessidade da alma. É você nomear o que é necessário. É você falar para Deus a área que Deus tem que intervir. É você falar para Deus as suas limitações, as suas impossibilidades. É rasgar a tua alma diante do Todo-Poderoso com sinceridade. A teologia liberal, ela prega que a oração não muda as coisas. Mas a minha Bíblia fala que a oração muda as coisas. Está escrito. Todo mundo que lê Bíblia sabe que lá no capítulo 38 do livro de Isaías, o rei Ezequias recebeu um decreto. Ele recebeu uma sentença. Profeta que chegou diante dele não é esses profetinhas modernos que o cara está com a vida mais suja do que pau de galinheiro e o profeta está profetizando chave para ele, não. É profeta que tem autoridade, que aponta dedo, não importa se é rei, se é plebeu, se é aristocrata ou não. Ele falou, você vai morrer. Pode consertar a tua casa. A narrativa do texto fala, por esses dias Ezequias adoeceu de uma doença mortal. E veio a ele o profeta Isaías dizendo, conserta a tua casa que vais morrer e não vai viver. O texto bíblico afirma que ao invés do rei gastar sua energia reclamando e chorando as suas pitangas, porque a mesma energia que eu gasto para reclamar é a mesma que eu vou gastar para orar. O grande problema é que quando eu estou orando, eu estou passando o meu problema para quem tem poder para resolver. E quando eu reclamo para alguém, é alguém que não tem poder algum de mudar a minha história. O texto bíblico afirma que ele vira-se para a parede. E ele fala, eu vou fazer uma paráfrase, não está na íntegra do texto, mas ele vai dizer assim, ó, se fidelidade é vida, eu tenho vivido em fidelidade. Se o preço da fidelidade é longevidade, para que eu tenho que morrer? E a Bíblia, nesse texto, afirma que ele chorou e orou muitíssimo. E o profeta voltou, porque antes do profeta deixar o recinto real, já veio o oráculo da parte do Senhor. Diga para ele, que eu vi as tuas lágrimas, e eu ouvi a sua oração. Aqui tem uma verdade, porque é o mesmo Deus que vê, é o mesmo Deus que ouve, porque nem sempre a oração é verbal, ela é comportamental. Ele falou, olha,
Eu vi e ouvi, porque na impossibilidade de verbalizar a palavra, Deus consegue interpretar as lágrimas do seu rosto. Aleluia! Então, a oração quebra decreto, ela muda a sentença, ela traz provisão, ela traz sossego para a alma. A hora que você está mais forte é a hora que você está orando. Irmãos, eu vejo famílias que foram edificadas não pela perspicácia dos pais, mas pelo joelho deles. Hoje eu vejo filhos que são notáveis, não porque esses meninos eram acima da média, é porque tinham pais, e Deus honrou. A oração de uma velha mãe ainda reverbera na tua vida, mesmo depois dela morta. Então é esse ato de suplicar, é o ato de rasgar a alma diante de Deus. Foi o que Ezequias fez. Ele rasgou a sua alma diante da sua impotência, da sua impossibilidade, porque o único que pode dar sobrevida para um moribundo é Deus. É só Ele que pode dar vida. É só Ele que cria caminhos onde não existe caminhos. Possibilidades onde não tem possibilidades. Provisão em um local de improvisão. E esse é o Deus desta igreja, da tua vida, da tua família, da tua casa. Mas Paulo é maravilhoso. Ele conclui dizendo assim, ó, com ações de graça. Maravilha isso, né? Porque a gente vê pessoas fazendo campanha de 90 dias para receber. Mas não faz 90 dias para agradecer. Nosso Deus é um Deus de ação de graça. Nosso Deus é um Deus de festa. Olha para você ver o que Deus mandava Moisés falar para Faraó. Deixai meu povo ir, que eu quero fazer uma festa no... Porque Deus é Deus de tanta festa, que não tem local. A geografia pode ser inóspita, que Deus faz festa no deserto. E aí fica aqueles crentes chatos que não gostam de festejar, não gostam de comemorar, não gostam de congratular. Irmão, festa faz parte da vida do crente. Aleluia! Porque festa é o extravasar da sua alma grata. Quando você celebra a Deus, você está extravasando a sua gratidão. A coisa mais linda que tem é crente grato. Ele fica até mais bonitinho. Quando você vê que esse crente feio, irmão, é porque é ingrato. Aí ele consegue ser feio 2 vezes. Porque o crente grato, irmão, por mais que ele seja feinho, mal rebocadinho, ele tem ali a gratidão, ele fica até assim mais ajeitado. Mas aí o crente já é feio e ingrato, ele fica feio ao quadrado. Fica feio 2 vezes. Você quer ver a vida, ficar com a vida mais bela? Tenha gratidão, porque gratidão traz alegria. Nesse mesmo capítulo, só que no verso 10, Paulo está dizendo: alegrei-me sob maneira no Senhor, porque mais uma vez vocês renovaram para comigo o vosso cuidado. Mesmo preso, ele conseguiu ver uma ação, um gesto. Tem gente que não consegue ver bons gestos em nada, mas quem tem graça no coração, ele vê gesto de bondade em tudo. Aí ele vai dizer: ações de graça. Você já agradeceu a Deus por hoje? Já agradeceu a Deus pela sua família? Já agradeceu a Deus pelas provas que está de alguma forma sendo pedagógicas? Irmãos, eu agradeço a Deus até pelas portas que se fecham. Porque quando se fecha uma porta, Deus está abrindo outras portas. Grande parte da nossa vida, irmão, é produto de porta fechada. Aquela porta te promoveu, ela não fez você ficar parado, ela te fez crescer. Então seja grato, traga gratidão. E isso vai gerar um efeito. E o efeito está no verso 7. A oração é um antídoto, e todo antídoto ele gera efeito. E o efeito do antídoto é um efeito de
imunizar, imunizante, protetor. A gente falou tanto durante a pandemia de imunizante, né? Agora Paulo está apresentando no verso 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está colocando aqui pelo menos 3 atributos da alma humana. Primeiro, a cognição. Uma paz que excede o entendimento. Por quê, pastor? Paulo está escrevendo para um povo de origem helênica, origem grega, berço da filosofia ocidental, um povo que ama o saber. O que Paulo está dizendo nas entrelinhas? Olha, a paz que eu estou propondo a vocês, ela excede o entendimento. Por mais que vocês sejam estudiosos, vocês não vão encontrar nem na biblioteca de Alexandria e nem na biblioteca de Pérgamo, que são as 2 maiores bibliotecas do mundo grego, um tratado filosófico, teológico, científico que possa descrever essa paz. Ela vai além. E o interessante é que a paz é a terceira característica do fruto do Espírito. Ela é totalmente antagônica à paz secular. Porque a paz secular, ela está baseada em pelo menos 2 pilares. O primeiro pilar comportamental. Se você não me atinge, se você não me ataca, eu não revido. Se você não fala mal de mim, eu não falo mal de você. Isso é comportamento. Ela está embasada no que é comportamento. Segundo, diplomática. Ela está no pilar da diplomacia. Se um país não invade a fronteira do outro, ou não agride o outro, bandeira branca, todo mundo está em paz e não tem problema. Não, a paz, do ponto de vista do Evangelho, ela é diferente. Porque ela é obra do Espírito. E sendo obra do Espírito, são obras internas, não são obra externa. Tudo aquilo que é obra do Espírito é feito em nós, mas de alguma forma extravasa para fora. Flui. Então, essa paz, ela tem um poder tão grande de imunizar. Ele vai dizer, a paz, ela guardará, ela será uma fortaleza. Essa paz, ela tem poder de escudo, de armadura, de imunizante. A paz, ela está em você, não é no teu lugar. Tem gente que fala assim, eu vou para a praia, para ter um momento de paz, não é? Mas o cara é tribuloso. Aí ele chega lá no local de paz e atribula todo mundo. Porque a paz está em nós, não é no local. Está entendendo? A paz, como característica do fruto, ela não é termômetro, ela é termostato. Termômetro é aferidor de temperatura. Está quente, está frio, está frio. Termostato regula. Sabe qual é o sentimento? É o mesmo do Salmo 84, verso 6. Aquele que quando passa pelo vale árido, o transforma em um manancial. Salmo de número 23, verso 4. Aquele que anda pelo vale, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Tu estás comigo. Não é o ambiente que gera paz, mas é a obra do Espírito feita em você. Aí, a paz é tão grande em você que você chega num local de tormento mesmo. O povo está tocando terror, mas a sua presença traz serenidade para o local. Jesus, onde ele ia, ele falava, a minha paz eu vos deixo, e a minha paz eu vos não dou como dar. Porque a minha paz não é igual a do mundo. O crente, quando ele encontra paz, ele encontra o alto nível da vida cristã. Vamos ao exemplo. Nós moramos em regiões metropolitanas, locais de muita conurbação, então propício à violência. Quanto maiores são as cidades, maior a capacidade de ser violenta. Mas a gente tem tanta paz dentro de nós, e Deus gera isso em nós, de tal forma que a gente vai e volta na maior tranquilidade, sabendo que Deus está guardando aquilo que é nosso. Isso aqui é uma coisa maravilhosa como isso. O que tem de pessoas que são milionárias, bilionárias, aqui na cidade de São José, vivem inseguras dentro das suas fortalezas, porque não tem a paz que a igreja tem. A paz que você tem.
essa obra do Espírito feita na tua vida, aleluia. Essa paz te dá certeza de que apesar de todo o sofrimento e luta, Deus não perdeu o controle da situação. E aí ele fala, ela vai guardar o vosso coração. Coração aqui não é cardia, é o músculo cardíaco. Coração aqui é sede das emoções. Ele vai dizer, ela vai guardar as suas emoções. A gente vive uma geração que são as pessoas mais bonitas que tem. O povo de hoje é bonito, tem gente feia quase não. Sério mesmo. É tudo ajeitado. Você não vê cabelo feio mais. O que não tem que uma depressiva não resolve no cabelo das pessoas? Eu não vejo gente com cara manchada, com o rosto furado mais. É todo mundo ajeitado. Feio é quando a gente era novo, irmão. Usava aquelas calças da Tony Marcel, trem mais feio. Aquele sapato pé de ferro, parecendo o sapato do Michael Jackson. Hoje é tudo bonitinho, as calças, irmão, é fininha. Não é que as calças da gente eram dessa largura, assim, ó. E colocava a calça debaixo do sovaco da gente, fica aquela coisa mais feia do mundo. Hoje o povo é ajeitado, não é? Mas é o povo de maior instabilidade emocional que existe na face da terra. É um povo que olha no espelho da existência, por mais que foram projetados para serem vencedores, eles se olham como fracassados. Por causa dessa instabilidade, falta de proteção na alma. Tem um exemplo bíblico que exemplifica muito bem isso. Quem lê Bíblia sabe que lá em Números, capítulo de número 13, capítulo de número 14, os espias saíram para espiar a terra, partiram de Cades Barneia, entraram pelo sul, a região do deserto de Berseba, passaram pelo Negev, até chegar nas regiões onde é chamada Hebron hoje, que na época chamava Kiriat Arba. Antes um pouquinho passaram pelo vale de Escol. E ali eles se depararam com gigantes, né? Poucos dos descendentes dos Anaquins, que eram originários de um gigante chamado Arba. Por isso que ali naquela região chamava Kiriat Arba. Foram 12 homens. O grupo dividiu. 10 não tinha proteção na alma. E 2 tinham. Quando eu não tenho proteção na alma, eu não consigo ver nem o favor de Deus. Eu não consigo nem acreditar nas promessas de Deus. Aqueles homens, eles vivenciaram milagre. Não apenas viram, vivenciaram. Fizeram parte da história deles. A mão de Deus abrindo o mar, providenciando maná, fazendo água brotar de rocha, transformando águas insípidas em água doce. Deus agiu. E mesmo assim não acreditaram, olharam para gigantes, e por falta de proteção na alma, somos como gafanhotos. Que tem de gente com essa mentalidade. Na graça, sendo ministrado pela palavra, ouvindo palavra verdadeira, viva, santa e eficaz, e qualquer youtubezinho polêmico coloca parafuso na sua mente, e você desiste daquilo que é promessa de Deus para a tua vida. As suas promessas não estão vinculadas com assuntos circunstanciais. Aquilo que é circunstancial é transitório. A promessa que Deus tem na tua vida é permanente. Acredita, creia, lute por ela. Aí eles chegaram lá para Moisés e falou: nós vamos morrer igual o Tiririca. Os gigantes lá é grande demais. Vai morrer, vai pisar em nós. Só que tinha Josué e Calebe. A alma deles eram protegida. Josué capítulo 14, a partir do verso 6, não está na íntegra, é uma paráfrase. Diz assim: quando os filhos de Judá reuniram-se com Josué em Gilgal, Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu te lembras, Josué, da palavra que homem de Deus, que a palavra Moisés, homem de Deus, falou a meu e a teu respeito, quando os nossos irmãos derretiam o coração do povo como cera em Cades Barneia? Pois é, eu permaneci naquilo que falou o meu Deus. Que é uma coisa maravilhosa. E aí, você vai perceber, promessa caduca? Não caduca. Ele vai falar de uma das promessas mais longevas da Bíblia.
Ele fala, olha, passou 45 anos desde aquele dia. E eu fiquei mais fraco? Não, ele falou, continuo forte. Porque promessa é combustível. Todo crente que crê na promessa, ele tem força vital. Ele consegue levantar, ir à luta, porque o que te motiva é a promessa. Promessa é combustível da vida. Aí, ele fala assim, ó. Você lembra que Moisés falou que ia me dar essa terra aqui? Ele falou, passaram 45 anos, desde aquele dia eu tinha 40 anos, agora eu estou com a idade de 85, mas eu estou forte como naquele tempo, preparado para entrar, como preparado para sair. Dê-me agora esse monte onde vive os gigantes. Os 10 lá estavam com medo de gigante, não estava? Ele estava falando, não, eu quero é gigante. Porque currículo bom é currículo que tem gigante morto. Currículo bom é currículo de alguém que luta contra gigante. Se for para mim receber promessa e não ter que lutar contra gigante, eu nem quero, aleluia! E a gente fugindo desses desafiozinhos que a gente passa, reclamando por causa dessas lutinhas que a gente tem. Ele está falando, não pode mandar gigante, porque se tiver gigante no caminho da minha promessa, ele vai ter que cair. Deus me chamou para isso. Mas uma geração que tem a alma instável, emocionalmente decadente, lindos por fora, no entanto fracassados por dentro. Não conseguem se enxergar como projeto de Deus, como obra de Deus, como fruto da graça de Deus. Pessoas que têm promessa em Deus, não permita que os seus sentimentos, as suas emoções roubem de você a paz que Deus quer que você tenha todos os dias. Esta paz vai guardar as tuas emoções. Emocionalmente você vai ter resistência, proteção, não vai ser mais vulnerável. Hoje a depressão é o mal do século. Ansiedade, TDAH. A gente vê um montão de coisa, né? Hiperatividade, autismo. A gente nem ouvia falar de autismo, dessas coisas. É porque é uma geração extremamente ansiosa, que não sabe descansar em Deus. Os apóstolos queriam morrer diante da tempestade. Mestre, não te se dá que morramos. E Jesus dormindo, coisa mais linda. Tempestade, o vento indo, barco quase indo na deriva, e Jesus dormindo. É assim que ele quer. É diante das tormentas da vida que essa paz vai se manifestar com toda força sobre a tua vida. Vai atravessar adorando. Eu tenho o projeto de Deus da minha vida. Eu creio na grandeza dele. Aleluia. Vai guardar as suas emoções. A última, ele vai dizer, guardará a sua mente. Mente aqui é o que muda tudo na vida. Mente, da língua grega, lógica. O termo grego para isso é skiazo. É mudar internamente mesmo. Por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, verso 2, ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra vai dizer metamorfose, estou, skiazo, nous, que quer dizer que a mente era degradada, totalmente fora do padrão daquilo que Deus queria. E evangelho não é mudança de estereótipo. Nós pentecostais, durante muito tempo, a gente mensurava a obra cristã no estereótipo, e não é no estereótipo, é na mente. A gente olhou tanto questão de estereótipo, que a gente ficou um montão de gente com estereótipo legal, mas com caráter terrível. Porque a mudança é na mente, ela é interna, ela não é externa. Começa internamente e aflora externamente. Isso é obra do evangelho.
Só porque a mente, uma vez renovada, ela nunca mais se degrada. Porque Paulo escreveu na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, verso de número 23, ele diz assim, ó: portanto, vos renoveis no espírito, ou então no espírito da vossa mente. Vos renoveis no espírito da vossa mente ou no espírito do vosso entendimento. Interessante que a palavra lá, esquiatro, quer dizer a mudança de uma natureza corrompida, degradada, para uma natureza nova. O termo renoveis aqui é anaveco, que quer dizer a renovação do novo para o novo. Olha para você ver o tanto que é maravilhoso. Quando Deus renova a minha mente, ela só vai ter uma versão melhor dela mesma. Vou dar um exemplo. Você tem aqui o seu aplicativo, ou é iOS ou é Android. De vez em quando chega uma mensagenzinha assim: renovação do sistema operacional. É ou não é? Ele vai para uma versão, é 17 ponto não sei o quê, 18 ponto não sei o quê. É a mesma carcassinha, está toda arrebentadinha, machucadinha, mas o sistema operacional é novo. É assim. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 4 de 2 Coríntios, verso 16, ele fala assim: não desfaleçamos, pois, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Essa palavra corromper não tem nada a ver com uma corrupção moral, mas é pela degeneração do corpo. Quando a gente vai vivendo, a gente vai se degenerando. Aquela pessoa que era bonitinha, tinha a pele bonita, parecia um pêssego, agora a pele está parecendo um maracujá de gaveta. Isso é degeneração. Mas ele fala, mas o espírito se renova de dia em dia. Onde essa paz vai proteger? A mente. Porque 90% das nossas ansiedades e dos nossos infortúnios é baseado nas decisões erradas. O que tira a sua paz são decisões mal tomadas. Não era tempo de comprar um carro, você compra. Não era tempo de mudar, você muda. Não era tempo de sair do emprego, você sai. Decisões erradas impactam. Por isso que ele está dizendo, a paz vai guardar a vossa mente. Uma vez guardando a vossa mente, vocês vão ter capacidade de escolher o que é bom. Ele não fala nesse texto que eu citei de Romanos, que aí vocês vão poder experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Essa experiência, através da proteção da mente. Decisões definem futuro, trajetória. O meu bem-estar do amanhã é baseado nas minhas decisões de hoje. A minha vida espiritual amanhã é baseada nas minhas escolhas de hoje. A minha família protegida amanhã é baseado nas minhas decisões de hoje. Dar-lhe-eis um exemplo bíblico. Ló. Tem que entender uma coisa. Ló quebra um princípio de autoridade. E todo mundo que quebra princípio de autoridade não decide de forma certa. A bênção de Ló não era vinculada a Ló, a sua perspicácia ou a sua capacidade. Não, era a sombra que estava sobre ele, Abraão. A sombra que você está define a sua bênção ou não. Isso é autoridade, limite de autoridade espiritual. Muitas vezes a autoridade não está baseada na sua geografia, mas em quem coloca a mão sobre a sua cabeça. Paulo escreveu para Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 6, e ele diz: por esta razão te admoesto, que revives o dom que há em ti, que foi te colocado por intermédio das minhas mãos. É notável que você tem um dom, mas o que habilitou você a exercê-lo foi a minha mão. Autoridade espiritual define as nossas trajetórias. O certo de Ló, sabe o que era? Meu tio, o senhor tem autoridade sobre a minha vida. O que o senhor decidir, está decidido. Eu posso até diminuir meu rebanho. Se o problema é o rebanho, eu não quero sair debaixo da tua bênção. Eu quero submeter ao Senhor.
Os meus pastores são seus. O meu gado é seu. A minha vida é tua. O texto fala que ele olhou, contemplou as campinas de Sodoma e Gomorra e para lá foi. Irmãos, existem decisões que a gente toma que são impossíveis de serem reconciliadas depois. Ló levou a família dele para Sodoma, vinculou a casa dele com Sodoma. A casa dele ficou tão vinculada com Sodoma que ele não conseguiu salvar a sua família na íntegra. Anjo vindo do céu não foi capaz de salvar a casa de Ló. Ele perdeu a matriarca baseado em suas decisões. Hoje eu vim aqui para dizer para você que essa paz vai te proteger de tal forma que as suas decisões não trarão dores, nem infortúnio sobre a tua vida, mas as suas decisões te levará para a vontade de Deus, para que você possa usufruir de um tempo extraordinário, de abundância em Deus, aleluia. Se você crê nessa palavra, adore o nome do Senhor. Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Me dá um sol maior. Sol maior. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todo o livramento que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Cante comigo. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olha para mim. Coloque uma mão na sua cabeça, representando a tua mente, suas decisões. Coloque uma mão no teu coração, representando as suas emoções. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu apresento a tua igreja. Igreja pastoreada pelo teu servo, pastor André Câmara.
Pai, eu não tenho poder de mudar a história de ninguém. Eu não tenho poder de gerar paz na vida de ninguém. Mas eu preguei a tua palavra. E na tua palavra diz que o Senhor gera paz. Que o Senhor venha tomar a tua igreja, Senhor. Venha enchê-los de paz. Sim, Senhor, na mente e no coração. Na mente e no coração. Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus.